Fala pessoal, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Qual que é a ideia da gente aqui? É fazer um vídeo, né, mostrando algumas aplicações bem básicas com JUnit para vocês terem uma ideia de como usar e depois vocês poderem se aprofundar, ok? E a segunda ideia é o seguinte, é vocês verem esse vídeo no tablet de vocês, no celular de vocês, e no computador, seja o computador pessoal de vocês ou no computador da universidade, vocês fazerem essas atividades, tá bom? Então, antes da gente ir para a mão na massa, vamos falar algo em torno aqui de 10 minutos, um pouquinho sobre o JUnit, tá? Já teve algumas equipes, né, que apresentaram sobre ele, mas é interessante a gente lembrar que o JUnit é um framework open source, tá? O que isso significa? Significa que o código dele está disponível, né? Você se quiser participar do desenvolvimento de JUnit, você pode, né? Você pode começar a trabalhar lá, daqui a pouco você cria um grau de confiança com a comunidade, né, com a equipe, eles começam os códigos que você for dando deploy, né, commit, eles vão aceitando, tá? Não é uma, não é fechado. E você também pode fazer o seu JUnit. Você pode baixar o JUnit e fazer o seu, criar a sua versão, né? Desde que você siga algumas regrinhas que tem lá, como por exemplo, deixar liberado para que todas as outras pessoas também possam usar o seu JUnit, tá? Ele foi criado por esses dois senhores aqui, ó, dois engenheiros de softwares, o Eric Gama e o Kent Beck. Tá? O Kent Beck também é o cara que idealizou o, o XP, e o XP usa muito JUnit, usa muito TDD, né? Teste, desenvolvimento baseado em teste. E a ideia é ter um suporte de criação de testes automatizados na linguagem Java. Seguinte, como é que foi que surgiu a ideia, né? Eles estavam, os dois, né? Estavam num voo em 97 para um congresso internacional chamado OOPSLA, que é um congresso que até hoje existe, tá? Ele é um congresso que fala muito sobre o paradigma de orientação a objeto. Deixa eu só ver aqui, ó. OOPSLA. Vamos ver onde vai ser o OOPSLA de 2025. Splash. Não sei se mudou de nome. Tá colocando Splash aqui. Vai ser em Singapura, ó. 12 a 18 de outubro. Então foi num desses congressos aí, numa viagem para um desses congressos que seria em Atlanta, nos Estados Unidos, eles estavam no mesmo voo, né? Eles são dois geeks, né? São dois caras muito antenados à tecnologia. Começaram a discutir e abriram o notebook e começaram a programar o JUnit, tá? Por que usar o JUnit? Ah, sim, antes. Esse aqui é o livro que depois eles escreveram, tá? O que fala sobre os princípios, né, os fundamentos do Unity. Muito bom esse livro. Para que usar? Facilitação do processo, né? A gente falou sobre o processo na aula passada, né? Por exemplo, permitindo o TDD, aquele metodologia que eu começo com teste, falha, depois eu crio o código para passar e depois eu refatoro. Automatiza testes, né? A gente já viu a importância da automatização, feedbacks rápidos, a gente não testes manuais em geral demora um pouco para, né, para ter as comunicações, né? Então você pode estar, como a gente vai ver daqui a pouco, inserido dentro de um ambiente de desenvolvimento, por exemplo, o Eclipse, esses feedbacks são rápidos dos testes, né, dos resultados dos testes. A análise individual de segmentos do código permite os testes unitários, né? Eu não preciso fazer o teste de todo o código, eu posso fazer de um pedaço. Diminuição do boilerplate code. Tanta parte de diminuição. Aqui eu falaria duas coisas, tá? O boilerplate code, para quem não lembra, para quem não sabe, é aquele código padrão, né? Aquele código que se repete várias vezes. Aquele trecho de código que se repete várias vezes no seu código inteiro, né? Por exemplo, isso acontece muito com HTML, isso acontece muito com padronização de código, né? Então, se você usa ele muito, o JUnit permite que você verifique se você está realmente usando de forma necessária, diminuindo. E se não tiver como, você testa uma vez e não precisa ficar testando novamente, né? Que o código é praticamente o mesmo, tá?
Então tem essa característica. Como eu falei sobre a refatoração, né, segura. Então, se você mexe o código e algum teste que passou começa a falhar, ou algum teste que falhou começa a passar, quer dizer que você não refatorou, né? Você mexeu no comportamento do código, nas saídas do código. Ele gera documentação, de Unity você consegue gerar documentação. Como eu falei, é uma tecnologia open source. Ele integra com ferramentas de DS e Build. Então, ele já vem nativo no Eclipse, é por isso que a gente vai usar o Eclipse na prática hoje, mas ele se integra muito bem com todas as outras IDEs, IntelliJ, VS Code, e também com as ferramentas de build, né? Aquelas ferramentas que constrói para você o pacote, né? Ele baixa as dependências, como Maven, Gradle, né? E também se integra facilmente com outras ferramentas, por exemplo, Mockito, Selenium, Jenkins, etc. Tá? O JUnity foi inspirado, pessoal, principalmente no SUnity, que é uma ferramenta de teste de unitórios da linguagem Smalltalk, tá? Em 89, ó. E existem outras, por exemplo, o teste NG seria talvez o concorrente do JUnit para Java, né? Eu nunca mexi no teste NG, tá, pessoal? Mas eu sei que também é boa, mas não é tão usada quanto o JUnit. Para outras linguagens de programação, existem ferramentas similares, tá? Por exemplo, para .NET, né, para C Sharp, VB, C Sharp, existe o NUnit. Para Python existe essas daqui, né, o PyUnit, o Unit Test. Para Ruby existe o RSpec. Então é uma boa prática, né? Vocês percebem que para todas as linguagens existe uma ferramenta similar para fazer teste de unidades, né? Falar um pouquinho sobre o JUnit 4. Ele ficou de 2006 a 2021, né? Então tem muitos projetos legados com o JUnit 4, né? A gente está falando de 4 anos, né? A última versão foi a 4.13.2, utilizada em 2021, né? Como eu falei. E o legal, como a gente vai ver no JUnit, que agora ele está na versão 5, é que permite você usar versões anteriores, tá? A primeira versão de Unity 5 ainda foi lançada em 2017. Então a gente pode ver aqui que ele conviveu bastante tempo com o Unity 4, né? 4 anos. Justamente por causa desse passivo aqui, né? De tantos testes que foram usados de Unity 4. E o Unity 5 trouxe algumas mudanças. Tá? E algumas mudanças até significativas. Para usar o Unity 5 você precisa ter a versão Java 8. Isso aqui está desatualizado. Isso aqui foi na aula do semestre passado. Vamos ver agora qual é a última versão do Unity 5. Aqui eu estou colocando que é 5.11, eu acho que já está na 5.13. Deixa eu buscar aqui de Unity. Aproveito e corrijo o material, né? Site aqui do JUnity, tá, pessoal? Vou aproveitar e falar algumas coisas aqui do site que eu acho super interessante. Deixa eu abrir aqui, se minha internet ajudar, né? Parou demais. Tá. Enquanto ele vai abrindo aqui. Ah, pronto, abriu. Então, pessoal, você tem várias coisas aqui, tá? Você pode ter o guia, o manual, como é que faz a documentação do JUnity, exemplos de código, exemplos de erros que ele, né, JUnity utiliza, pessoal de QA que gosta, pessoal da área de qualidade, tá? É o que eu queria ver mesmo. Aqui, pronto, aqui, ó. Pronto, a última versão já tá na 5.13, né? Então deixa eu corrigir ali. Já estamos na versão 5.13. E quando foi a última data de atualização? Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. 11 dias atrás, né? 11 dias atrás. Como é que eu vou fazer isso? Calcular aqui 11 dias, né? Então foi dia 2 de maio. Vou botar aqui. 2 de maio de 25. Dá pra perceber, né, pessoal, que a comunidade é bem ativa, né? Eles estão sempre fazendo melhorias, tá? Tá, sobre o site eu queria mostrar algumas coisas aqui, né? Então você tem aqui bastante informações, né? Eu acho legal isso aqui, ó. As empresas que patrocinam o JUnity, né? A Netflix, por exemplo.
Eu não sabia que a Netflix era tão ativa assim na comunidade de software livre, né? Tem outros aqui, né? De JetBrains, etc. Mas eu fiquei surpreso com a Netflix. Aqui tem os principais desenvolvedores, hoje do JUnity. Se você quiser entrar nessa lista é possível, tá? Ele é uma ferramenta open source. E outra coisa que eu achei legal que são os eventos que eles fazem, tá? Ontem teve um, que agora hoje é dia 13, né? Ontem teve um evento que eles falam sobre o JUnity. O próximo vai ser dia 3 de junho nessa conferência aqui, ó. A conferência sobre o IntelliJ, né? Então, o Mark Philip vai lá para a Holanda, né? Amsterdã, falar sobre o JUnity. Então, eu acho isso aqui interessante, que eles também fazem bastante propaganda, participam de congressos, né? Beleza, vamos voltar aqui. Então, a gente já falou, o JUnity permite vários sistemas operacionais, né? Em Java, já nativos em várias ideias, eu já falei isso, ferramentas de já falei isso também. Isso aqui são características bem marcantes do JUnity 5, tá? Ele é composto por três módulos, tá? Você tem o módulo Platform, que é o que é o que a gente não vê, né? É a engine lá por trás que ele vai fazer o lançamento dos testes, aí depois vai dar uma resposta para o cliente, né? Existe o Jupyter, que é aquilo que a gente vê, né? Que são os comandos, né? O editor de texto lá de Unity, os comandos que você usa, né? E também existe, pessoal, isso aqui é muito legal, tá? O JUnity Vintage, tá? Foi uma crítica que quando lançou o JUnity 4, o pessoal não conseguia rodar JUnity 3. Você tinha um legado muito grande, né? De Unity 3, né? Porque do 3 para o 4 a mudança foi muito grande. Né? Antigamente, para você fazer um teste usando JUnity, você tinha que estender uma interface chamada test case. Né? Minha primeira experiência com o JUnity, eu acho que foi com a 2, não foi nem com a 3. Então era um pouco mais difícil, né? Você tinha que fazer implementação de interface, etc. E o JUnity 4, quando lançou, você não conseguia reaproveitar os casos de teste do JUnity 3. Então, foi uma ideia bem legal do pessoal do JUnity 5 fazer essa versão vintage, né? Que permite você rodar testes antigos, tá? O site aqui a gente já viu. Ah, o legal também é ver o GitHub, né? Do JUnity, né? Vamos entrar aqui no site do GitHub. Aqui, ó, pessoal. Aqui tem todo o código do JUnity, tá? Quais são as issues, quais são os pull requests. Quem já usa o GitHub já sabe como usar, tá? Aqui eu tenho no JUnity Platform, JUnity Vintage, JUnity Jupyter. O plataforma é o maior, né? Sabe? Beleza. Uma coisa que é legal, pessoal, que eu gostaria de comentar, a professora Glaucia uma vez comentou comigo que o GitHub do JUnity ele é muito rico. Ele tem muitas informações, comentários, tá? Então, quem gosta de fazer pesquisa baseada em comentários de commits, comentários de issues, aqui é uma ferramenta muito boa para você minerar esse tipo de pesquisa, tá? Ela usou na pesquisa dela e é interessante, ok? Então, vamos tentar abrir aqui um código. Ah, uma coisa que eu gosto, que eu acho muito interessante no JUnity, não sei se eu vou conseguir achar aqui. Pera aí, vamos lá. Vamos pegar aqui o JUpyter Engine, Jupyter Engine, código. Aqui, ó, eu queria mostrar para vocês aqui, testes. Eles usam, nesse caso aqui eu não achei, né? Depois eu pego. Eles usam o próprio JUnity para testar o código que eles estão fazendo do JUnity. Isso é interessante, né? Quando eles têm bastante. Eles têm confiança, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir pelo menos um código aqui. Não perder muito tempo, né? Pronto, eu vou abrir aqui. Testengine.java. Então aqui é o código.java, né? Dessa classe, né? Testengine. Tá. O que eu queria mostrar para vocês era um teste usando o JUnity para testar o código do JUnity. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se esse aqui nesse mapeio tem. Teste. Não, também não tem. Tá. Talvez. Talvez esse aqui vai ter. Também não. Tá.
Não vou ficar aqui gastando tempo, não. Aqui tem um Jupyter Testes aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aqui tem alguns. Java. Exemplo. Tá. Aqui está colocando um exemplo de um caso de teste. Eu não tenho certeza se ele usou para testar o código de JUnit, tá? Deixa eu ver se tem outros aqui. API Engine. Ver se tem aqui na API. Pronto, aqui tem vários. Só não sei se agora esses aqui são as classes do JUnit ou são. Ele fala que são testes. Então é para testar realmente o código do JUnit, tá? Beleza. Fechar aqui, vamos voltar aqui para a apresentação. Então a gente já tinha visto, né, quando a gente falou sobre casos de testes, né, testes automatizados, uma forma de usar o código para testar, né? E o segredo tudo está aqui, né, no tal do assert equals, né, que você tem nesse caso aqui dois parâmetros, que um é o resultado que você espera e o outro é o resultado atual, né, o resultado que o seu software, seu código está dando, né? Algumas coisas aqui para a gente relembrar, né? Colocar um nome bem sugestivo, descritivo, nome, cliente recém-criado, retorna teste, para você saber o que você está fazendo, né? Então, é um cliente recém-criado, né? A gente também viu aqui um código, por exemplo, calculando o fatorial, né? Então, aqui é o resultado que o meu código vai dar para fatorial 0 e eu vou confirmar se bate com 1. Bateu, passou. Não bateu, falhou, não é isso? Tem vários métodos, a gente vai falar um pouco. A gente vai falar principalmente do assert equals, tá? A gente já falou sobre isso. E o JUnit, pessoal, tem várias. Ele é muito. É uma ferramenta muito robusta. Tem muita coisa que se pode ser feita. Por exemplo, aqui tem algumas anotações, né? O principal que a gente usa é marcar que é um método de teste. É esse @teste. Essa é a principal anotação, tá? Aí tem anotações de configurações, fazer coisas antes do teste, fazer coisas depois do teste, mudar nomes, desabilitar o teste, testes parametrizados para você diminuir códigos, né? Tem uma série de anotações aqui, muitas vezes eu nunca usei, mas não se resume a essas, tá? Tem muito mais. E vamos falar sobre o ciclo de vida do teste de Unity, eu acho que é importante, tá? Você tem uma fase chamada de setup, onde não é obrigatório fazer, tá, pessoal? Mas você tem uma fase de setup, é uma boa prática, né? Aquela que você prepara o seu teste. Então você tem duas anotações lá, before all, before each. Qual a diferença de cada? Essa before all eu faço uma vez só, antes de todos os testes. E essa before each eu faço uma vez antes de cada teste. Então essa daqui, se tiver 3 testes, essa aqui vai rodar uma vez e essa aqui vai rodar 3. Da mesma forma que a limpeza, né? O after all roda uma e o after each vai rodar 3 vezes. E aqui é a parte de execução mesmo do teste, né? Que é aquela que você vai fazer o teste mesmo, colocar o assert, né? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Por exemplo, aqui, ó. É uma classe de teste chamada foobar. E eu faço um before all, um before each. O método de teste, que é one thing. Né? Na verdade, são 3 testes. 1, 2, 3. One thing, another thing, something else. E depois ele faz o after each, after all. Então, eu não coloquei aqui. Como funcionaria esse ciclo de vida do teste? Primeiro, ele faz before all, certo? Depois ele faz before each. Depois ele roda esse teste de cá. Depois ele roda de novo before each. Roda esse teste de cá. Roda de novo before. Não, desculpa. Vamos lá. Faz before all, faz o before each, faz esse teste e roda o after each. Depois ele faz de novo before each, roda o teste de cá, roda o método after each. Depois de novo before each, roda o método something else. Depois ele roda o after each e pro final de tudo ele roda o after all. Tá? Aqui são boas práticas, né? Como a gente falou, né? Botar nomenclaturas descritivas. É sempre uma boa prática você dizer que aquela classe é de teste, para isso não causar confusão, né? Fase de manutenção, outras pessoas que forem pegar o código saberem que aquilo ali se trata de uma classe de teste. Usar anotações adequadas, né? É legal você fazer o before e o after para você evitar códigos repetitivos. Você tem que fazer configuração dentro do método de teste ou fazer limpeza, né? Interessante é você fazer isso antes ou depois.
Certifique-se que os testes são independentes. É um problema grave, pessoal. Por exemplo, se você for usar uma variável aqui, for usar uma condição aqui, que é feita aqui, né? O interessante é fazer nos before, né? Por quê? Porque imagine que por algum motivo o requisito muda, ou o time de QA acha que esse teste aqui, esse one thing não é mais necessário, desabilita ele. Só que o código que estava aqui embaixo precisaria de algum retorno desse código daqui, mas sabe que isso causa problema, né? De dependência, né? Então evitar isso e agrupar os testes, né? Por exemplo, se você não vai fazer aqui esses 3 testes aqui, estão, a gente pode pensar que seja uma suite, né? Essa classe de teste ser uma suite de teste, que eu estou rodando 3 testes. Eles têm que estar com alguma lógica relacionada, né? Você não vai colocar dentro de uma classe de testes variados, né? Ah, vou testar uma classe A e nessa mesma classe de teste que eu estou testando os métodos da classe A, vou testar os métodos da classe B. Não faz sentido, tá, pessoal? Seria interessante você fazer 2 classes de teste para isso. Beleza. Vamos agora para a prática, né? Então a gente vai fazer mais ou menos isso daqui. A gente vai criar um projeto, fazer nosso primeiro caso de teste. Nós vamos fazer teste sem chamar métodos. Depois nós vamos fazer teste chamando os métodos internos. Aqui seria um exemplo do TDD, né? Primeiro eu estou construindo o teste para depois construir o código. Depois nós vamos fazer teste chamando os métodos externos, ou seja, eu vou ter uma classe pronta, classe de software, né? Entregável. E aí eu vou fazer caso de testes para testar essa classe. A gente vai ver também, a gente pode colocar mais dois ou mais assets em testes. A gente pode colocar mais de um teste numa classe. A gente pode fazer mais de uma classe. E a gente vai usar as notações possíveis, tá? Então vamos lá. Vamos na massa agora. Vou só verificar que está tudo bem. Está gravando. Beleza, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou usar o Eclipse, tá? Por diversas razões, eu estou mais familiarizado e também o Eclipse, as últimas versões do Eclipse, né, tem o JUnit nativo. Então eu não preciso ficar usando Maven, não preciso ficar baixando dependências. Isso facilita muito, ok? Então vamos lá, fazer aqui um novo Java Project, chamar ele aqui de estudando JUnit, tá? Criei meu projeto, ok? E aqui que é legal, ó, vou fazer aqui, vou vir aqui 1000 e já tem para mim, e geralmente ele fica aqui no último, ó, não preciso nem ficar procurando. JUnit Test Case, tá? Ele já está aqui para mim. Já vou criar meu caso de teste. Ó, o legal, como eu falei do JUnit 5, é que ele permite que eu use ou o JUnit 3 ou o JUnit 4, tá? Mas eu vou usar o novo, o 5. Vou dar um nome aqui para o meu teste. Eu vou colocar aqui calculadora teste. Sempre legal, pessoal, no nome da classe de teste, né? Colocar alguma coisa que identifica que aquilo é um teste. Eu não vou usar nada disso aqui por enquanto. Vou finalizar. E aqui ele vai, ó, para mim, ele vai baixar para mim, para esse projeto aqui, a biblioteca, né, do JUnit 5. Aquilo que a gente viu lá no GitHub, né? Tá baixando para mim aqui, olha ele aqui. Tá? As bibliotecas que eu vou precisar aqui para usar meu JUnit. Tá. Quando eu crio um teste, tem uma coisa que eu preciso fazer, né, que é apagar esse arquivo Java aqui, que eu não... Esse meu Eclipse ele tem isso daí, mas apagou, ele funciona. Então ele já me importou aqui as principais dependências que eu vou precisar, tá? Que é os assertions e o Jupyter e o teste. Criou aqui a classe chamada calculadora teste, né? O legal, pessoal, que como a gente está falando de teste, né, não vai ser utilizado pelo usuário, né? Em geral, você não entrega esse código para o usuário, né? Quando você cria lá, você vai fazer o deploy, os testes não vão, tá? Em geral, isso acontece, tá? Não precisa, né, pesar nem o usuário ter acesso a isso. Você só vai entregar os códigos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco como é que faz. Ele já botou para mim aqui, ó, anotação teste. Já criou um método para mim, chamado void teste. E já colocou um método dentro desse método chamado fail. Tá? Dizendo aqui que nada foi implementado. Legal. Eu não preciso trabalhar com retornos, que eu estou fazendo testes, né?
Eu vou testar comportamentos do meu software. Não preciso, não vou chamar esse teste aqui para me retornar nada. Eu vou rodar para saber se o que está aqui, que o que ele chama aqui passou ou falhou, né? Então é comum não ter retorno, todos os testes serem voids, isso é comum. E também não ter a questão dos encapsulamentos, né? Se é público, privado, protected. Então deixa um código mais limpo e a gente não precisa se preocupar com tanta coisa, né? Beleza, eu vou rodar aqui, pra vocês verem o que vai acontecer. Então eu estou forçando uma falha. Eu quando rodar aqui, ele vai abrir essa aba para mim de JUnit. Essa aba vai me dar informações sobre o resultado do teste. Então esses resultados aqui eu posso gerar um relatório e mandar para o meu projetista de QA, posso mandar para o meu coordenador, posso até mandar para os desenvolvedores, para o time de desenvolvimento, tá? Então aqui está dizendo o seguinte, ó, o teste falhou, rodei um teste, não teve erro, erro é diferente, tá? Erro é quando eu tenho um erro de compilação, por exemplo, isso aqui. Eu vou rodar aqui agora. Ele não consegue compilar, aí ele trata como erro, tá vendo? Mas se os comandos estão todos certinhos, ele vai tratar como uma falha. Então, e aqui está dizendo porque falhou, porque não foi implementado. É o que está aqui nesse. Mas não é isso que a gente quer fazer, né, pessoal? O que a gente quer fazer é verificar se o que a gente espera, o resultado esperado, é igual ao resultado atual do meu software, o que o meu software traz. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um assert equals e vou colocar dois parâmetros. 5, que é o que eu espero, e 2 mais 3, que é o, vamos dizer assim, esse aqui é o meu código, né? É o que o sistema, o meu código retorna para mim. Aqui tá claro, né, pessoal? A gente tá vindo aqui, ó, que 2 mais 3 vai dar 5, né? Isso aqui vai dar 5. Então, quando eu rodar aqui, percebam que agora ele tá verdinho, não apareceu nada aqui na pilha de falhas, né? Dizendo que passou. Ou seja, esse resultado aqui é igual a esse aqui, tá? Eu posso também usar same, só que o same tem uma diferença, né? O same ele vai comparar os objetos, né? Não se o objeto eles são iguais, né? Não se os atributos dos objetos são iguais, né? Assim como é o equal e o i.equals, né? Nesse caso aqui são iguais também. Beleza, a gente vai trabalhar a maior parte do nosso tempo com o equals mesmo. Que é mais... como é que é? Se o same passa, o equals também passa. Agora, não quer dizer que se o same passa, o equals passa. Não é isso? Não, ao contrário, desculpa, ao contrário. Se o equals passa, o same também vai passar, porque é o mesmo objeto. Né? Agora, se o equals passa, não quer dizer que o same vai passar, porque pode ser objetos diferentes. Isso. A resposta correta seria a segunda. Beleza. Outra coisa, né? O nome do método tá estranho, né? Teste. Vamos dar uma melhoradinha nesse método aqui. Vamos chamar ele de teste. Vou botar aqui, ó, 2. Vou escrever. Não, vou escrever. 2 mais 3 igual 5. Fica um nome mais... Esse nome agora fica mais fácil saber, né? O que ele está fazendo, né? Fica mais descritivo, né? Vamos dar uma rodadinha. Vamos rodar aqui. Beleza, passou. Ok. Mas vamos dizer, por exemplo, que eu cometo um erro, né? Em vez de fazer de operação aqui, em vez de fazer a soma, eu faço vezes. Tá? Ele vai ter que falhar, né? Vamos rodar aqui. Falhou. Ok. E aqui ele vai me dizer o motivo que falhou. Ó. Era esperado 5, but was 6. Mas o resultado foi 6. Tá? Beleza. Aí é o seguinte. Por que ele está dizendo para mim que era esperado 5? É o valor que está aqui, né? O JUnit eu permito usar, pessoal, um terceiro parâmetro, que é a mensagem que eu quero que ele apareça quando der um erro. Por exemplo, o resultado não foi 5. Tá? Então eu posso usar esse terceiro parâmetro aqui, que vai aparecer aqui na minha lista de texto, ó, resultado não foi 5. Não sei se vocês... No celular talvez fique difícil ver, né? Mas aqui tá, o resultado não foi 5.
E aí explica o que aconteceu. 5, 6. Tá? Esse terceiro parâmetro é bom para vários casos, né? Porque se você tiver muitos testes muito complexos, é interessante você dizer aí o que, é que você está esperando, né? Às vezes o valor que está aqui não permite que o desenvolvedor, o testador entenda, né? Então isso aqui é importante ter. Mas a gente não vai usar, tá? Só para você saber que existe. Outra coisa que a gente pode usar é o nome, tá vendo? O nome que aparece aqui, teste 2 mais 3 igual a 5. Às vezes eu não quero que fique dessa forma. Eu quero que seja uma string, né? Então eu posso usar uma anotação chamada display name. Aí eu preciso importar ela, né? Eu venho aqui, display name. Vou importar ela aqui. Apareceu aqui. E aí eu posso botar um nome mais bonito, né? Tipo assim, testar se 2 mais 3 igual a 5. Posso até botar uma interrogação aqui. Aí eu posso usar caracteres especiais, né? Coisas que não permitem eu botar nome de método, né? Posso usar espaço, posso usar um bocado de coisa. Então, vou rodar aqui. Aí no meu relatório aqui, ó, tá aparecendo o nome que eu coloquei aqui. Ah, tá falhando porque eu ainda não corrigi, né? Então falhou. O que eu vou vir aqui corrigir? Aqui. Aparece mais visualmente melhor, né? Fica mais intuitivo testar as duas metodologias, né? Beleza, tá. Nós vimos aqui, né? Quando eu coloquei o vezes aqui, ele deu uma falha, mas lembre-se que também a falha também pode estar na escrita do teste. Por exemplo, se eu errei aqui, fiz um erro de digitação, em vez de colocar 5, eu coloquei 4. Isso vai me gerar uma falha também, né? Só que essa falha aqui não foi código, foi o escritor, né, o projetista do teste que falhou. Tá? Então, quando essas coisas acontecem, não quer dizer que o código está errado. Você vai reportar isso, né? E alguém vai analisar. Beleza? Tá. Mas é o seguinte, pessoal. Eu não quero testar dessa forma. Deixa eu botar o 5 de volta aqui. 2 mais 3 igual a... Eu não quero testar dessa forma estática, né? Eu quero que me basear em variáveis, por exemplo. Tá? Então eu posso chegar aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Eu posso int a e b e resultado. Botar aqui que a igual a 2, b igual a 3 e resultado igual a... Opa, eu ia botar 2 mais 3, ó. A mais b. E aqui eu não quero calcular dessa forma, eu quero calcular resultado, certo? Eu não... É chato o Java, né? Eu não inicializei resultado, preciso inicializar ele com 0. Não, não foi isso. Esse aqui não. Por que ele está dando esse erro? Ele não está enxergando, né? Eu tenho que colocar isso aqui dentro do método. Vamos ver se é isso mesmo. Pronto, eu acho que era isso aqui mesmo. Faltou botar isso aqui. Tá. Então pronto, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou guardando o resultado de uma variável chamada resultado, não é isso? Vou rodar aqui. Beleza. Mas ainda assim, pessoal, vamos ver uma coisa. Ainda assim, eu estou fazendo uma variável, né? Eu não quero testar uma variável, eu quero testar o retorno de um método. Então eu posso chegar aqui, ó, e criar um método soma, que vai receber
2 inteiros e vai me retornar a soma deles. Ah, mas pegou. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esse teste aqui, beleza? E vou fazer um novo, tá? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem dois com o mesmo nome, né? Então eu vou comentar isso aqui, para a gente não perder, né? Então eu vou comentar isso aqui. Source de Ctrl Shift Try. Vou comentar e vamos trabalhar agora com. Eu não quero. Opa. Eu quero saber o seguinte: eu quero que me dê a soma e aí eu passar dois parâmetros, 2 e 3. Tá? Então agora eu vou fazer esse teste aqui. Eu estou chamando o método soma que está com dois parâmetros, 2 e 3. Vamos rodar ele aqui. Beleza, passou. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, ó, esse método aqui está funcionando. Por exemplo, vai que o meu desenvolvedor, em vez de colocar aqui A mais B, ele coloca A mais A. Tá? Então aqui vai gerar um erro. Certo? Certo. Show de bola. Por que gerou erro? Estava esperando 5, só que ele retornou 2 mais 2, 4. Né? E gerou esse erro. Beleza. Aí a gente vai reportar isso daqui, vai debugar, o erro está nessa linha, vai corrigir, vai fazer o teste de regressão, né? Que é testar de novo. Fiz o teste de regressão e agora passou. Ok? Aqueles conceitos que nós vimos tudo na unidade. Tá? Legal. Mas isso daqui, pessoal, é a base para o TDD. Perceba o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um teste. Então esse código aqui está dentro da minha classe teste. Não é? Então eu estou fazendo um teste. Então eu já sei que esse código aqui está passando por um teste. No TDD, o que é que eu faço? Geralmente, como é que funcionaria? Geralmente esse código aqui não existiria, né? Que é a fase 1 do TDD, né? Então ele ia dar um erro. Deu um erro. Aí eu teria que construir esse código, certo? Para ele passar. E depois eu vou refatorar. Esse refatorar, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Eu posso fazer aqui agora, eu vou criar uma classe Java mesmo. Teve projeto, né? Peraí. Classe chamada calculadora. Vou inclusive colocar ela como um void main. The user default package is discouraged. Vamos colocar um pacote aqui, vai. Chamar de main. Então, percebam, ó. Eu tenho uma classe aqui que eu chamei calculadora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método aqui. Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar salvo aqui, né? O que a gente fez. Eu vou pegar esse método aqui e vou criar aqui na minha classe calculadora. Certo? Aí agora, pessoal, aqui eu já começo a ter aquelas questões de encapsulamento, né? Vamos colocar ela como pública. É isso? Beleza. Feito isso, como é que eu vou fazer agora para testar esse método aqui que está dentro da minha classe calculadora, que é minha classe de código, né? Minha classe de software, né? Não tem problema nenhum. Eu vou ter que instanciar, né? Eu vou ter que instanciar um objeto chamado calculadora. Ele não está enxergando porque ou eu importo ou eu faço o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o método de teste e jogar aqui junto para esse pacote.
para ele poder enxergar. Tá? Poderia ter feito importar ou então fazer isso que eu fiz, né? Não é interessante, pessoal. Isso aqui não é uma boa prática, né? No mesmo pacote ter classes de código e classes de testes, tá? O interessante era você dividir, mas como é uma prática básica, vamos fazer dessa forma para facilitar. Beleza? Então agora, ó, eu vou aproveitar que esse código aqui já tá bom. Vou copiar e colar ele aqui. Só que em vez de chamar esse método aqui, eu vou chamar o método do meu... Opa! Eu vou chamar o meu objeto calc e o método desse objeto. Tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou testando o método da minha classe calculadora. Tá? Vamos salvar aqui. E vamos rodar. Passou. Tá? Vamos só simular um erro aqui. Vamos supor que em vez de mais aqui, o colega tenha colocado menos. Então, deixa eu rodar. Então, falhou, né? Por quê? Porque voltou menos um. Tá? E, pessoal, a gente pode fazer também o contrário, tá? A gente não precisa usar o TDD. A gente pode primeiro fazer os códigos e depois criar os testes. Então, agora eu vou fazer, por exemplo, um código para multiplicação. Também vai receber dois parâmetros. Só que o retorno vai ser A vezes B, né? Aqui é o seguinte, eu posso fazer um assert aqui dentro? Posso. Posso chegar aqui, fazer um assert equals 6, vírgula, é o que eu espero, né? Vírgula, chamar multiplicação e passar com parâmetros 2 e 3. Beleza? Posso fazer isso? Posso. Vou dar aqui. Deu um erro porque faltou aqui o ponto e vírgula. Vou rodar aqui. Deu uma falha. Eu não corrigi ainda, né? Deixa eu corrigir aqui. Todo aquele processo que a gente sabe, né? Então, falhou, reportou, vai depurar, vai encontrar a linha do erro, vai corrigir, vai informar que corrigiu, vai rodar o teste de regressão, vai passar. Tá? Pronto. Percebam, olha só o que aconteceu. Eu fiz dois assert equals, né? Mas ele me disse que rodou um só. Por quê? Porque o importante para ele é o teste, não os asserts. Eu posso ter vários asserts aqui e vou executar um teste só. Tá? Não fica muito legal você fazer isso aqui. Tá? O interessante, até porque, ó como é o nome do teste. Testasse 2 mais 3 igual a 5. O interessante é você criar um novo teste. Como é que eu faço isso? É só fazer um novo código com arroba teste. Ele está dando erro aqui, lógico, que ele não permite que dois métodos tenham o mesmo nome, né? E eu não estou testando 2 mais 3 igual a 5. Eu estou testando 2 vezes 3 igual a 6, né, pessoal? 2 vezes 3 igual a 6. Então eu vou tirar esse método aqui da soma e aqui eu vou tirar o método da multiplicação. Então agora sim, ó, eu tenho um teste calculando o método soma e um teste calculando o método multiplicação. Tá? Agora tá vendo que são dois testes que rodaram. E o de cá passou e o de cá falhou. Ou, os dois passaram. Vamos fazer agora um exemplo de, por exemplo, um ter falhado. Eu vou chegar aqui na multiplicação e vamos supor que o desenvolvedor errou, né? E colocou uma divisão.
Quando eu rodar esse teste aqui agora, um vai passar e o outro vai falhar. Então, teve uma falha. Qual falhou? O 2 vezes 3. Perceba que o 2 mais 3 passou. Legal? Aí segue aquele processo de novo. Tá repetitivo, mas é para lembrar. Falhou, manda o relatório de testes, alguém vai olhar, alguém vai reportar, vai chegar no desenvolvedor, o desenvolvedor vai fazer a depuração. Ah, a linha errada deve ser essa aqui, a linha 10. Vai fazer a correção, vai fazer uma nova versão do software, né? Vai subir essa nova versão, vai pedir para fazer um teste de regressão. Quando fizer o teste de regressão, se passou, beleza. Se falhou, volta de novo, né? Tá. Beleza, pessoal. Agora é o seguinte, a gente pode melhorar isso aqui ainda, né? Percebam que... Deixa eu ver como é que a gente pode melhorar isso. Perceba que eu estou usando o mesmo objeto nos dois e estou usando também os mesmos valores, né? 2 e 3, 2 e 3. Eu posso fazer um setup, né? Para melhorar o meu código. Eu posso fazer um before each. Eu vou começar fazendo before each. Ele não achou, né? O before each. Preciso importar ele. Importa before each. Tá aqui. Então eu vou fazer um método para para configurar, né, as coisas que eu vou precisar no meu método, tá? Por exemplo, eu vou precisar ter um objeto calculadora. Verificar se eu não lembro agora se vai funcionar não. Não funciona porque calculadora ele não consegue enxergar aqui, né? Então é o seguinte, a calculadora tem que ficar do lado de fora mesmo, né? E a instanciação eu faço aqui. Deixa eu ver. Agora ele enxerga. Beleza. E os meus parâmetros, né? Eu posso fazer aqui A igual a 2, B igual a 3. Tá? E aí, em vez de usar 2 e 3 aqui, eu posso usar A e B, né? O código fica mais fácil fazer a manutenção, né? Se eu quiser mudar os valores de A e B, agora eu não preciso sair em todos os métodos procurando e mudando. É só mudar aqui no meu setup, né? E além disso, eu posso fazer também uma limpeza, né? Eu vou colocar aqui embaixo de tudo, tá, pessoal? Vai ficar um pouco difícil. Não, vou colocar embaixo de tudo. Eu vou colocar debaixo desse teste aqui. Eu posso fazer o meu after it. After it não existe, né? Então eu preciso importar ele. Que é mesmo after it. Por que ele não está deixando eu importar? Uma coisa que resolveria isso era se eu fizesse isso aqui, tá? Mas a gente sabe que isso aqui não é muito bom fazer, porque você está importando muita coisa que você não está usando, né, pessoal? Mas, deixa eu ver. Mas isso era para resolver, né? Não resolveu. Tá. Deixa eu criar aqui só o método. Vou chamar de void clean. E vou fazer o dispose calc. Como é que faz isso aqui mesmo? Deixa eu relembrar aqui. Eu queria liberar a memória, né? Tá.
não vou colocar nada aqui por enquanto. Ah, agora apareceu para mim. Deixa eu importar aqui o After It. Pode. Ele demora um pouco para aparecer, né? Dando algum erro ainda. Ah, pronto. Beleza. Ele tem um delayzinho mesmo. Beleza. Vamos, assim... Ele não tá fazendo nada aqui, tá? Eu poderia... Eu queria liberar, né? Chamar o Garbage Collector, né? Deixa por enquanto assim. Ele vai dar uma mensagem. System.out.println do teste. Tá. Então, vamos rodar agora, ver se isso aqui funciona, tá? Ah, sim, e o 5 também, né? Eu posso também colocar resultado igual a... Não, o 5 eu vou deixar, porque o resultado muda, né? Ok, então vamos rodar aqui. Beleza. Ó, por que ele apareceu duas vezes? Porque eu fiz dois testes. Tá? Então ele apareceu lá duas vezes. E aqui ele fez para mim os testes, né? 5 e 6. Tá, tranquilo. Pessoal, eu também posso fazer posso fazer uma outra classe, né? Vamos ver aqui, por exemplo. Não, antes de fazer outra classe, eu poderia fazer outras somas, né? Poderia aqui, em vez de ser 2 e 3, eu poderia fazer 3 e 3, tá? Então eu vou colocar do jeito que a gente colocou calc soma. Eu posso fazer isso aqui, tá? Teste se 3 mais 3 é igual a 6. Ok? Aí aqui tem que colocar 6, lógico, né? Então agora eu tenho 3 testes, né? Vamos dar rodar aqui. São 3 testes. Apareceu o fim do teste 3 vezes, porque são 3 testes. Tá? Que mais que eu posso fazer? Existe outra forma de fazer o setup, que é o before all. Tá? Só que o before all, ele só é feito uma vez por classe. Então o GUnit, como você só faz uma vez, ele acabou fazendo ele como estático. A gente não vai fazer esse teste aqui não, mas você sabe que existe também o before all, que vai fazer uma vez só, e tem o after all, que vai fazer uma vez só. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para o after all, só para vocês terem uma ideia, que ele não vai agora imprimir 3 vezes. Só que aí eu preciso importar primeiro. E preciso botar ele como estático. Ele não... Deixa eu ver se vai funcionar, porque geralmente eu preciso colocar ele como estático. Ele deu um erro, tá vendo? After all method, void, must be static. Ah, eu acho que eu tenho que botar aqui. Vamos ver se agora vai rodar. Beleza. Percebam que agora ele só apareceu uma vez, né? Por que só apareceu uma vez? Porque ele só vai fazer o after all depois que executar todos os testes dessa classe. Beleza. Então, o que eu quero fazer mais aqui? Para a gente finalizar. Eu quero criar uma outra classe. Então eu tenho calculadora teste que está fazendo os meus testes de soma e vezes. E se eu quiser fazer agora uma outra classe de teste, eu vou chamar calculadora teste, eu vou chamar de extra. Tá? Por quê? Porque essa classe aqui vai testar para mim o menos, certo? E a divisão. Então vamos lá, fazer aqui subtração, aqui vai ser menos, né? E divisão, que vai ser dividido. E aí vocês já devem lembrar que na divisão existe um probleminha, né? Qual que é o probleminha? O B não pode ser zero, tá?
Então a gente vai fazer alguns casos de testes com relação a isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou perder tempo, eu vou copiar aqui, tá? Vamos fazer aqui, void teste 2 menos 0 igual 2, tá? Então nós vamos fazer aqui um assert equals, tá? 2 menos 2 a... Não, eu tenho que chamar, né? Então, peraí. Eu tenho que pegar o before it, não tem jeito. Before it. Tá acabando. Então eu preciso chamar calc, né? Aí vou fazer calc, ponto, subtração. O lugar do A é o 2 e o lugar no B é o 0. Tá? Então, percebam que agora eu tenho duas classes de teste, calculadora e calculadora extra teste. Vou rodar aqui. Perceba que ele só rodou para mim calculadora extra. Tá? Se eu não me engano, eu tenho como rodar as duas. Deixa eu lembrar aqui se tem. Se eu rodar o pacote, ele me roda as duas. Tá? Ok. Mas eu não quero rodar as duas, eu quero rodar só a calculadora. Tá vendo? Foram 4 testes que ele fez, né? 3 na de cima e uma na de baixo. Beleza. Agora eu quero fazer o teste da divisão. Eu vou copiar aqui. Vou fazer teste de 2 dividido por 0. 2 dividido por 0 igual a impossível, né? Eu não posso fazer essa divisão, né? Então, aqui no lugar do método subtração, eu vou trocar pelo método divisão. O que é que vai acontecer, pessoal? Como eu não tratei isso nem como exceção, nem com if, ele vai me dar um erro. Divisão pelo zero. Tá? Então, eu tenho que fazer alguma coisa para tratar esse erro. Tá? Eu posso fazer um teste perguntando se quando eu faço isso ele chama uma exceção. Deixa eu só lembrar. Deixa eu só vir aqui para as minhas pescas lembrar como é que faz isso. Eu tenho isso daqui feito no semestre passado. De exceção. É o seguinte, fazer um assert throws, um arithmetic exception. Isso aqui. Então, em vez de fazer o assert equals, eu vou até comentar aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, eu tenho que fazer um assert throws quando eu chamar calc divisão 2 e 0. Ok. Ele está dando erro aqui porque ele não sabe o que é assert throws. Eu vou importar aqui o que é assert throws. Ele demora um tempinho, né, para tirar o erro. Method assert throws does not apply for the arguments class arithmetic. Ele está dizendo o seguinte, que ele não pode, ele não tem inteiro. Então eu tenho que fazer o que eu fiz aqui mesmo. Eu tenho que fazer algo parecido com isso aqui. Deixa eu copiar isso tudo aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, assert throws. E aqui no lugar do int, eu boto calc divisão. Ele não tem, né? O exceção, né? Para inteiro, né? Então eu tive que fazer uma
Tive que usar essa anotação lambda aqui, né? Beleza. Então vamos lá. Agora é para passar, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, que se acontecer isso aqui, ele tem que chamar uma exceção aritmética. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Voilà, funcionou. Então, no 2 menos igual a 2 ele fez, e aqui ele chamou a exceção. Tá? Mas assim, eu ainda não testei, né, a divisão, né? Eu testei se ele chama uma exceção. Então vamos fazer aqui um teste de exceção. 2 dividido por 2 igual a 1. Então eu vou pegar esse assertivo, vou tirar isso aqui, né? Vou tirar esse comentário e vou fazer 1, né? Cálculo de divisão 2, 2. Beleza? Então, eu creio que agora ele vai fazer esses 3 testes e vai passar os 3 testes. Beleza. Passou os 3 testes. Tá? É lógico que meu código também precisa, eu preciso tratar isso aqui, né? Eu preciso fazer um try catch aqui, eu preciso ou também fazer uma exceção assim. Por quê? Porque eu não estou fazendo tratamento de erro a nível de usuário, né? A nível de código de execução, né? Só que isso daqui não é assunto de teste de software. Isso aqui é assunto de PO, né? Não sei se PO avançado ou PO. A gente está fazendo aqui o assunto de teste. Então eu estou testando se chama uma exceção. Tá? E aí, pessoal, basicamente era isso, tá? A gente já está mais de 1 hora, né? Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo. 1 hora e 1 minuto, exatamente. Eu posso fazer muito mais coisa, tá? Que eu não vou fazer aqui nesse vídeo. A gente pode depois buscar, né? Vocês podem depois se aprofundar. Eu posso usar mocks. Eu posso, por exemplo, fazer testes com o que retorna de um banco de dados. Se eu não tiver o banco de dados, eu posso usar um mock. Tá? Eu posso fazer testes de performance. Então, o meu asserticos pode ser... Eu mando rodar um método e em vez de querer saber se o resultado daquele método é igual ao que eu estou esperando, eu boto tempos em segundo. E aqui eu boto o tempo que levou para executar esse método. Eu posso fazer isso. Tá? Eu posso fazer também, pessoal, testes de acordo com o sistema operacional. Então, esse teste aqui eu rodo para Windows. Esse teste aqui eu rodo para Android. Esse daqui para Linux. Posso fazer testes que rodam em determinadas versões do Java. Esse teste aqui roda para quem tiver Java 8 ou inferior. Esse daqui roda para quem tem Java 8 ou superior. Tá? Então, o JUnit é bem robusto. O que a gente viu aqui foi a pontinha do iceberg, né? Posso fazer testes parametrizados para não ter que fazer isso. Então eu faço um teste só e passo vários parâmetros, né? Por exemplo, aqui eu testei a soma com 2 mais 3 e 3 mais 3. Eu posso fazer isso de uma forma melhor, usando um teste só. E é isso. Eu acho que eu vou finalizando por aqui, que a ideia era passar esses... Ele não está usando, né? Era usar esses conceitos, tá? Eu vou compartilhar para vocês esses códigos lá no Classroom. E vou compartilhar, lógico, essa aula vai ficar no YouTube, vocês vão assistir. Qual que é a ideia? Assistir o vídeo no celular e ir programando, né, no computador de vocês ou no computador da faculdade, ok? Beleza. Um abraço a todos aí, vou finalizando por aqui.